Olá, meu nome é Verena e hoje vamos falar sobre os amplificadores de instrumentação. Nós somos uma dupla e o meu parceiro é o Luiz Pérez Alves Pinheiro. Mas afinal, o que é um amplificador de instrumentação? Como podemos ver na imagem, eles são basicamente dois ampops configurados como buffers na entrada, cuja saída é levada para um amplificador em modo diferencial com ganho configurável. Esses buffers na entrada conseguem isolar melhor o sinal de ruído do exterior e até mesmo a saída do ampop, assim como aumentar o CMRR, por empurrar a impedância de entrada para um valor bem mais alto. Mas o que é o CMRR? Ele é a taxa de rejeição em modo comum, ou seja, vai ser a razão entre o ganho do modo diferencial e o ganho do modo comum. Na imagem, nós podemos ver que o ganho de modo diferencial seria o 2 Hz e o ganho de modo comum o 60 Hz, onde entra nas duas portas 60 Hz e entra em apenas uma porta 2 Hz. E a saída vai ser 2 Hz. Esse seria o CMRR. Aqui nós vamos falar um pouco sobre o datasheet do TL082 e do AD620. Ambos têm 8 portas, mas são diferentes entre si. O TL082, por exemplo, é como se fosse dois CIs interligados em um ampop só, o qual se divide basicamente em 2 pinos de alimentação, no caso 4 e 8, 4 pinos de sinal, sendo 2 positivos, 3 e 5, e 2 negativos, 2 e 6. E por fim, 2 pinos de saída, que no caso seria o nosso Vout, o pino 1 e 7. Já no AD620, nós temos 2 pinos que ajustam ganho, ou seja, o RG, que seria os pinos 1 e 8. 2 pinos de sinal, sendo um positivo, no caso o pino 3, e um negativo, que seria o pino 2. Um pino de saída, que seria o nosso Vout, no caso o pino 6, e 2 pinos de alimentação, sendo um negativo no pino 4 e um positivo no pino 7. E por fim, o pino de referência, que é o pino 5, o qual é ligado no terra. Vamos falar um pouco sobre o cálculo. Nós queremos um ganho 100 vezes maior e queremos achar o RG. A fórmula do ganho é a que estamos apresentando, no qual o ganho é igual a 49,9 kΩ dividido por RG mais 1. De acordo com os cálculos, o RG é mais ou menos 500 ohms. Sabemos que esse valor não existe na vida real, então utilizamos resistores em série para chegar no valor aproximado. Aqui nós falamos um pouco sobre os materiais utilizados. Utilizamos um gerador de função, um osciloscópio, multímetro, 4 resistores de 10 kΩ, um resistor de 67 ohms, um resistor de 221 ohms e um resistor de 219 ohms. Esses 3 últimos resistores foram ligados em série para chegar ao valor aproximado de 500 ohms. Temos um ampop TL082, um ampop AD620, protoboard e jumpers. Como foi dito anteriormente, utilizamos 3 resistores em série para formar 500 ohms. Como podem ver na foto, chegou em 508 ohms. Olá a todos. Hoje falaremos dos amplificadores de instrumentação. A prática envolverá demonstrar experimentalmente como a utilização de amplificadores de instrumentação afeta o ruído de um sinal a ser medido. Comparando o desempenho de um amplificador de instrumentação criado com amplificadores comuns e de um amplificador de instrumentação comercial, o AD620. Para tal, somaremos um sinal de interesse de baixa magnitude e um sinal de ruído em ambas as entradas de um amplificador de instrumentação. O sinal de ruído presente em ambas as entradas é um ruído de modo comum. Como o ruído simulado estará presente em ambas as entradas sincronamente,
Teoricamente, este deveria ser completamente eliminado, de acordo com a equação matemática de funcionamento dos APM-OPS. Porém, na prática, não é bem o que acontece. Normalmente, na saída aparecerá o sinal de interesse mais o ruído. Ruídos, de modo comum, pode ser qualquer interferência de diversos tipos, como radiofrequências de sinais de rádio, sinais de internet, redes móveis e também o ruído de alimentação de redes. O circuito envolverá três elementos. Um gerador de sinal, responsável por criar o sinal de interesse, ou seja, uma onda senoidal de 2 Hz de baixa amplitude. Em sua segunda saída, gerará o ruído simulado, ou uma onda senoidal de 60 Hz, que é a maior amplitude. 2. Blocos somadores, que são amplificador somador, que somarão o seno de 2 Hz, mais o ruído de 60 Hz, e ruído de 60 Hz, mais o GND, que é o terra, cujas saídas seguirão para as entradas de sinal do amplificador de instrumentação. 3. O amplificador de instrumentação, que recebe o resultado das somas, dá como saída o sinal final para análise no osciloscópio, que antes possuía ruído maior que sinal de interesse, e agora terá o sinal de interesse maior que o ruído. Como podemos ver, a onda 1 é a entrada do ruído, 60 Hz, mais o sinal, 2 Hz. Ela sai 60 Hz, já que 60 é um valor bem maior do que 2 Hz. Já na onda 2, prevalece o 2 Hz, pois o AD620 tende a anular o ruído que entra em comum. Idealmente, o AD620 anula o ruído graças à sua entrada positiva e negativa. Logo, deveria sair 2 Hz apenas. Todavia, na prática percebemos que ainda sai um pouco de ruído. Uma aplicação para isso seria o AMG, já que ele também elimina o ruído e usa o sinal de entrada. Esse foi o nosso trabalho. Agradecemos a atenção de todos.